Boa noite, boa tarde, o que vocês preferirem, mas sejam todos muito bem-vindos. Sempre gosto de falar bem-vindos à casa do Mestre Jesus. Não sou trabalhador formal da casa, mas nós somos trabalhadores do Mestre, então todos nós aqui estamos trabalhando, estamos tentando sempre o aprimoramento íntimo, estamos sempre tentando colocar em prática esses ensinamentos do nosso Mestre que ecoam desde 2000 anos atrás até hoje, facilitados ainda mais com a codificação da doutrina espírita. Que nós possamos então sentir a doce e serena paz do Mestre Jesus conosco aqui neste momento, abrindo as nossas mentes para os conhecimentos e os nossos corações para os sentimentos. Vamos falar um tópico difícil, a dor transformadora. Como será que nós lidamos com a dor? Como será que nós lidamos com o sofrimento quando o sofrimento nos visita? E a primeira reflexão que eu gostaria de trazer é como que nós estamos nos portando diante da dor. Como será que nós estamos lidando com esta indigesta professora que é a dor? Quando ela nos visita, quando ela chega sem que nós queiramos, sem que nós esperemos que ela chegue, mas de repente ela vem e nós nos vemos na aflição, nos vemos no sofrimento das mais variadas formas, porque o sofrimento, a dor, tem múltiplas faces, múltiplas formas. Como que nós estamos lidando com a dor? Que caminho nós estamos adotando? Por isso que eu quis colocar ali quase como que uma encruzilhada. Quando nós nos deparamos com a dor, nós temos uma escolha de qual caminho tentar trilhar, pelo menos. O caminho do entendimento, o caminho da resignação, ou será o caminho, como tem ali a tempestade ao final, o caminho da revolta, o caminho da fúria, o caminho do ódio, o caminho da vingança. O caminho da raiva contra Deus, por achar que nós estamos numa situação injusta. O sofrimento sozinho, ele não gera progresso. A dor, quando ela vem sozinha e nós lutamos contra ela, nós até poderemos estar passando, como nós vamos ver, por um processo expiatório de reeducação, de um reequilíbrio, mas o sofrimento que é gerado pela dor, sozinho, por si só, ele não vai gerar esse progresso, porque as aflições acabam sendo as mesmas quando nós acabamos por cair num caminho de revolta, mas quando nós temos a aflição e a dor e nós optamos pelo outro caminho, toda a paisagem se modifica e a dor consegue então ser uma dor transformadora. E nós podemos pensar nisso até mesmo sem olhar para os olhos, com os olhos do espírito, ou com os olhos da visão espiritual trazida pelo espiritismo. Querem ver? Na minha área, na área da psicologia clínica, as pesquisas que eles fazem, eles notam como que as pessoas que que têm distúrbios severos, que eles falam em inglês, por exemplo, esquizofrenia, vou dar um exemplo, eles veem que a taxa de concordância que se fala entre gêmeos univitelinos, entre gêmeos que são exatamente geneticamente iguais, idênticos, somente pela parte física, biológica, é de quase 50%, é 48% mais ou menos. Quer dizer o quê? Se você tem dois seres que são geneticamente 100% iguais, um deles desenvolve uma esquizofrenia, o outro 50% das vezes não desenvolve. E quando a gente baixa a questão da genética para gêmeos bivitelinos, nós temos 27%, ainda menor. Então tem um fator genético, mas se nós fôssemos ver que as questões traumáticas levam muitas vezes a serem gatilhos como distúrbios como esquizofrenia, por exemplo, nós devemos pensar, poxa, como é que então dois seres que são geneticamente idênticos, quando passam por situações traumáticas, acaba que um deles desenvolve e o outro não? Por quê? Por que será? Sem mesmo qualquer visão espiritual, porque nós sabemos que são dois espíritos distintos ali, por mais que eles tenham a mesma genética, sem a visão espiritual nós já poderíamos nos questionar e nós vemos como que as pesquisas vão falar que são as formas que essas pessoas lidam com os traumas e as dores. Porque apesar de serem 100% iguais, lidam de formas diferentes com a genética. Aliás, perdão, com as situações da dor, por mais de serem da genética sendo idêntica. Então, mesmo sem um olhar espiritual, nós já sabemos e já vemos como que tem uma variação ali. Mas aí, quando nós olhamos com o olhar espiritual, expandimos ainda mais a questão do entendimento, porque nós vemos como são dois espíritos diferentes, como são dois espíritos únicos,
que já trazem a sua própria bagagem, nessa questão dos gêmeos. E aí, agora nós indo aqui um pouquinho para a bibliografia espírita, nós temos no livro do Leon Denis o problema do ser, do destino e da dor. Nós temos que até o próprio título, né, o problema do ser, do destino e da dor, problema da dor, que é um dos meus livros favoritos, eu sempre digo. Ele vai dizer que, fundamentalmente considerado, a dor é uma lei de equilíbrio. Olha só, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Suprimir a dor e suprimireis ao mesmo tempo o que é mais digno de admiração neste mundo, isto é, a coragem de superá-la. A coragem de superar a dor. Perdão, de suportá-la, verdade. A coragem de suportá-la. Ou a capacidade de superá-la, é isso que eu queria falar, que eu me confundi. Coragem de suportá-la, a capacidade de superar esse sofrimento, de superar essa barreira, de suportar essa dor. E essa coragem de suportar a dor, ele vai dizer que é uma das coisas mais belas, porque é como se fosse aquela lapidação que nós temos íntima, em que a dor vai sendo esse cinzel que vai moldando o nosso mármore interior. E quando nós fazemos isso, quando nós tiramos então a dor, nós estaremos suprimindo, como eu falei, a capacidade de superá-la e a coragem de suportar a dor também. Vejamos que belo, que olhar belo do Leon Denis, de dizer ainda que é uma lei de equilíbrio e educação. Por quê? Por conta das provas, das expiações, que são processos educativos e de reequilíbrio também. As provas, quando adotadas pelo Espírito para um próprio desenvolvimento de uma virtude, e as expiações como sendo, nós vamos ver que a Joana de Anjos fala, o retorno a uma harmonia outrora perdida. E ele vai mais além dizendo, Leon Denis, como que tudo neste mundo sofre. Tudo neste mundo sofre. Por quê? Nós falamos que a lei universal é de amor. Por que será que tudo sofre? Tem que ter um motivo. Tem que ter um motivo de existir a dor em tudo. Todos os seres vivos sofrem. A borboleta, antes de ser borboleta, é uma lagarta que sofre para sair do casulo. Nós, seres humanos, sofremos. A plantinha, quando é semente, para poder crescer, ela tem que quebrar a própria casca, lutar contra o peso esmagador da terra para poder criar as raízes e crescer num sofrimento da planta. Tudo sofre, porém tudo é lei de amor. Porque o nosso Deus, nós já sabemos, é um Deus de amor. É um Deus infinitamente justo, bom, perfeito em todas as suas qualidades. Se Ele é perfeito em todas as suas qualidades, infinitamente justo e bom, não tem como existir uma dor ou um sofrimento que vem da dor de uma forma injusta. Nós não podemos olhar para o mundo que é cheio de sofrimentos, o mundo que nós habitamos, e pensar que há injustiças da parte do Criador. Porque aí nós estaríamos admitindo um Criador falível, um Criador que tem favoritos. Por que eu não sofro da mesma forma que uma pessoa que está num país em guerra, por exemplo? Se Ele me favorece, que Deus é esse? Certamente não é um Deus perfeito em todas as suas qualidades, porque se Ele fosse 0,1% imperfeito, Ele não teria como ser infinitamente perfeito, justo, bom e de amor. Então nós já começamos a descortinar como que a dor é uma transformadora do ser humano, mas é esse processo de equilíbrio, é esse processo em que nós temos que enxergar as coisas não com um olhar de que isso é injusto, mas com um olhar de que por que isso está acontecendo. O que fazer com a dor? Aí ele vai dizer, Michelangelo adotara como norma de proceder os preceitos seguintes: concentra-te e faze como o escultor faz a obra que quer aformosear. Tira o supérfluo, aclara o obscuro, difunde a luz por tudo e não largues o cinzel. Eu coloquei não largues o cinzel em negrito ali, para que nós tenhamos essa visão de que o quê? Esse é o esforço, essa é a resignação, esse é o trabalho que nós temos todos que fazer quando nós estamos procedendo nessa mesma linha que ele sugere, como Michelangelo falava, como é que você faz essas estátuas tão belas, com mármore, que é um mármore bruto ali, ele fala, eu só tiro, já está um anjo pronto ali, eu só tiro o que está em excesso, e deixo a obra vir à tona, mais ou menos isso. Tirar, por isso que ele fala, tira o supérfluo, aclara o obscuro, difunde a luz por tudo, mas não larga o cinzel. E o cinzel
é essa dor, é essa visão que nós temos que adotar da dor, do sofrimento, como um instrumento de transformação nossa e do próximo, e da sociedade, entendendo que tudo sofre, tudo passa pelo processo da dor. Da mesma forma que o sofrimento, nós podemos pensar como as dores e os sofrimentos, ele vai dizer também, comenta sobre os mártires, que pessoas que nós podemos pensar, que passaram aqui pela Terra, que foram grandes exemplos para a humanidade. Pense em uma delas e me fala se você não vai achar um sofrimento na vida dessa pessoa. Que mártir que passou aqui, que espírito evoluído que passou aqui sem mostrar o sacrifício? Nenhum. Seja 2000 anos atrás, com o nosso mestre, o maior exemplo de todos, seja com seus apóstolos, seja depois São Francisco de Assis, seja Chico Xavier, Divaldo Franco, até mais recente, tantos outros, Maria Teresa, enfim, são tantas pessoas no mundo que nos mostraram o exemplo e nenhuma delas viveu sem dor. Nenhuma delas viveu sem sacrifício, então nós não devemos esperar ou tentar a todo custo fugir e se revoltar quando a dor nos visita, quando o sofrimento nos visita, sem tentar ver como que nós podemos utilizar aquilo para a nossa própria evolução, para o nosso próprio adiantamento. E aí no livro Justiça Divina, o Emmanuel vai nos falar que a dor é agente de fixação, expondo-nos a verdadeira fisionomia moral. Ou seja, agente de fixação, expondo-nos a verdadeira fisionomia moral. O sofrimento, eu adoro essa frase, é fotógrafo oculto. Fotógrafo oculto, olha que legal. Por quê? Deslinda os mais íntimos aspectos da personalidade, situando-os a descoberto, ou seja, revelando. Aclara, olha só, falando com questão de luz, fotografia, né? Aclara os menores impulsos do coração, deixando-os à mostra. Cada provação pode ser comparada a um banho de substâncias químicas, testando-te ideias e sentimentos para definir-lhes a sanidade. Ou seja, dizendo que o sofrimento é esse fotógrafo oculto. Olha que interessante, né? Ele fala de imagem, mas algo sendo oculto. O fotógrafo oculto que demonstra o quê? Que vai mostrar a verdadeira fisionomia moral. A fisionomia moral, porque quando vem a dor, quando vem o sofrimento, é ali que nós vemos como que está a nossa fibra moral de fato. Como que está a nossa aplicação dessas coisas que nós falamos aqui, que nós estudamos, que nós lemos, que nós tentamos todos os dias nos melhorarmos. Quando vem a dor visita, ela é esse fotógrafo oculto. Porque quando tudo está bem é fácil. É fácil quando tudo está indo bem. A gente tem um sorriso, a gente querer ser caridoso, a gente está sempre pensando em coisas boas, mas aí quando vem um sofrimento é difícil. Claro que é difícil. Tem uma mensagem chamada Bendito Aguilhão, no livro Contos e Apólogos, psicografado pelo Chico, que ele vai dizer bem rapidamente que um dia Jesus Cristo estava curando as pessoas e aí os apóstolos, principalmente Pedro, Filipe, vieram falar com o mestre, dizer, mestre, mas é tão difícil prestar atenção nas coisas que você fala, porque Jesus sempre fazia uma exortação para os doentes que ele ia curar e tudo mais. É tão difícil prestar atenção nas coisas do espírito quando o corpo está enfermo. E Filipe fala, é verdade, será que é tão difícil? Será que não? E Pedro fala, será que não tem como nós simplesmente curarmos todas as mazelas do mundo? E aí diz o autor que Jesus olha para eles e fala, tudo bem, amanhã então nós iremos curar as pessoas. E aí vocês falam então do reino de Deus depois. Mestre chegou, curou as pessoas lá, diz o autor que num período de algumas horas mais de 100 pessoas foram curadas do reumatismo, da paralisia, da cegueira, das obsessões espirituais, de tudo que a gente imagina. E aí à medida que as pessoas iam saindo curadas, que era a proposta do Filipe e do Pedro, eles então chegavam para a pessoa, olha, agora que você está curado, eu quero te falar do reino de Deus, essa palavra que nós estamos tentando colocar, ah, não dá, meu trabalho está pegando fogo, eu preciso ir, depois eu passo aqui outra hora, um por um. Ah, estou muito ocupado, lá em casa está difícil. Um por um, não ficaram. Chegou no final, Jesus olha, então tá aquela tenda vazia de enfermos, que teoricamente era para estar curados, mas ouvindo então as pregações dos apóstolos,
Jesus está lá com os 12. E aí o autor fala que Jesus então fala, Pedro, aprende a lição, anota a lição. A carne enfermiça é remédio salvador para o espírito envenenado, que vai tirar as pessoas, a humanidade, fala assim, as doenças e tudo mais, vai tirar a humanidade do lodaçal da terra, arrebatando aos céus o infinito, algo assim, bem bonito. Mas olha só como ele fala que a carne enfermiça é remédio para o espírito envenenado. Então, quando nós tirássemos as dores todas, primeiro que é bem possível que o ser humano voltasse a cair nos mesmos problemas que geraram as dores, e segundo, que tiraríamos todo um processo de aprendizado daquela pessoa. É como um aluno que vai estudar e você dá todas as respostas da prova, aí ele passa de série. Como é que ele vai fazer se ele não tem um conhecimento anterior, se ele não fez a prova, se ele não errou tentando aprender? Ele não vai conseguir avançar. É mais ou menos por aí. E aí ele fala dessa questão tão bonita do agente de fixação, até quis trazer aqui uma imagem, para entendermos como que a dor faz isso aqui, um banho químico. Para aqueles que são jovens há mais tempo, talvez lembrem disso aqui. Como é que era a questão de revelar os filmes, de revelar as fotos. E o Emmanuel, utilizando-se muito bem das palavras, vai dizer que a dor é esse agente de fixação, tal qual esse líquido que vai revelar a foto, que está ali oculta. Mas é a foto moral que revela. Isso que é uma belíssima forma de nós vermos a dor. Mais além, a Joana de Ângeles vai nos falar no livro Plenitude sobre as provas e expiações, numa narração, vamos dizer assim, numa explicação que me agrada muito. Ela vai dizer que a provação é a experiência requerida ou proposta pelos guias espirituais antes do renascimento corporal do candidato, examinadas as suas fichas de evolução, avaliadas as suas probabilidades de vitória e os recursos ao seu alcance para o cometimento. Então as provas, está dizendo, que são aquela experiência requerida ou proposta, não imposta, proposta, pelos guias e mentores espirituais antes do renascimento corporal do candidato. Ou seja, antes de reencarnarmos, nós temos então os guias espirituais, as pessoas que são do departamento de reencarnação, que nos auxiliam então a escolher, de uma forma geral, né? Existem exceções, claro, que nos ajudam a escolher então quais são as provas que nós vamos adotar para nós, quais são as dores, que tipos de dores nós seremos visitados, porque não existe vida sem dor, que tipo de desafios nós teremos, porém, olha que legal, examinadas as suas fichas de evolução, ou seja, cada um conforme suas obras, e avaliadas as suas probabilidades de vitória e os recursos ao alcance. Para que nós não fiquemos, às vezes, naquela ânsia de querer quitar muitos débitos e de tentar abraçar muitas provas ao mesmo tempo. Aí vem a espiritualidade e fala, calma, você está muito afoito, está difícil, vai ter poucos recursos, tenta não... Vamos ver esse aqui primeiro. Por quê? Porque a espiritualidade não quer que a gente tropece e falhe simplesmente por falhar, por um erro de planejamento. Nós falhamos por erro nosso, não pelo erro de planejamento. Então a espiritualidade ajuda nessa provação, que nada mais é do que essa forma de adquirir virtudes que nós ainda não possuímos, mas sempre analisadas o que? A probabilidade de vitória e os recursos do alcance. Então as fichas de evolução de cada um de nós, que é muito único, individual, nossa evolução. Agora, e as expiações? Sempre a gente fala provas, expiações, Terra é um planeta de provas e expiações. São termos bem corriqueiros no Espiritismo. E a Joana vai dizer que as expiações são impostas e irrecusáveis por constituírem a medicação eficaz, a cirurgia corretiva para o mal que se agravou. Vejamos. E ela vai mais além dizendo que, eu adoro essa frase também, ela vai dizer que as expiações apenas restauram o equilíbrio perdido, reconduzindo o delituoso à situação em que se encontrava antes da queda brutal. Então as expiações são impostas e irrecusáveis porque elas são a medicação eficaz, ou uma cirurgia corretiva, como ela vai dizer, e elas vão restaurar um equilíbrio perdido. São os resultados das nossas imperfeições ainda. Quando nós erramos e nós temos que reparar aquele erro, porque o mundo é justo, Deus é justo.
Então, se eu estou numa caminhada, passa um irmão, uma irmã de caminho, eu vou lá, cometo um crime contra aquela pessoa, um crime gravíssimo, vamos dizer. Terei que expiar. Terei que reparar de alguma forma ou de outra aquele crime cometido. E as expiações para o quê? Para voltar àquele equilíbrio, restaurar um equilíbrio que fora perdido. Então as provas nós pegamos para melhorar as virtudes e continuar dando adiantamento moral e espiritual. As expiações também são difíceis, mas elas são mais impostas, mas pelas leis de Deus, de justiça, não por serem injustos. Não existe injustiça do ponto de vista divino. Não existe injustiça, nem com as dores, nem com a transformação que vem com as dores, porque a cada um segundo suas obras. O Leon Denis fala, a alma é senhora do seu destino, ela é senhora dos seus atos. Perdão, ele fala autora do seu destino. Mas tem várias variações dessa frase, para que nós entendamos que nós temos livre-arbítrio e a cada momento que a dor nos visita, nós temos a opção de escolher o que fazer. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, eu gosto de trazer sempre bastantes fontes, essa mensagem é linda, né? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, Deus envia através das suas leis de amor. E é quase que uma contradição, se a gente olhar essa frase com os olhos da carne ou de um ponto de vista material. Como é que a dor é uma bênção? Quem aqui que recebe uma dor e se sente abençoado imediatamente? Nossa, que maravilha essa dor que eu estou tendo aqui, dessa pedra nos rins, dessa dor nas costas, dessa cirurgia, dessa dor emocional. Ninguém de primeira. Mas a dor é uma bênção porque ela nos permite trabalhar partes da nossa, utilizando até a questão do fotógrafo, partes do nosso oculto, a parte moral, que ainda necessita ser trabalhada, de uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra. Então, uma bênção sim, porque elas são oportunidades muitas vezes. A dor muitas vezes é uma oportunidade que nós pedimos para ter, antes de reencarnar. Porque a gente sabe que é preciso e a gente pede para ter. Mas é claro, temos o véu do esquecimento, quando nós chegamos aqui a dor visita, a gente não imediatamente recorre e fala, é verdade, eu pedi para ter esse tipo de distúrbio, esse tipo de doença. Não, mas é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E a mesma mensagem fala, não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Olha como essa mensagem é bonita. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. São duas palavras sinônimos, são sinônimos, aflição e sofrimento, mas aqui estão sendo utilizadas de uma forma muito interessante. Ou seja, quando vier o sofrimento, quando vier a dor, não entre na aflição também. Antes, bendizei a Deus. Claro que esta visão, esta frase, não sei para vocês, mas para mim é difícil de ser colocada em prática de uma forma que flui, de uma forma fácil, com todas as dores e sofrimentos. Para mim, ainda o sofrimento muitas vezes causa aflição, claro. E a gente quer curar logo, que passe logo aquele sofrimento, fica naquela aflição. Só que está dizendo que quando sofreres, bendizeis de Deus, porque pela dor te marcou neste mundo para a glória no céu. Não tem como não lembrar, pelo menos para mim, dos apóstolos, Simão Pedro, Paulo, por exemplo. No livro Paulo e Estevão, quantas mensagens, quantas passagens nós não vemos? Paulo, quanto mais sofria, mais cantava quando era aprisionado, fazia louvores a Deus. E ele falava algo interessantíssimo, quando ele dizia que se ele estava passando por aquele perrengue, aquela coisa dificílima que ele passava, ele falava, é porque Deus, é porque um mestre me considera digno de passar por isso. Olha que visão paulina maravilhosa. Então, se eu estou passando por uma situação muitíssimo difícil, é porque eu consigo. Porque meu ombro é bem largo. E é uma visão completamente diferente de pensar, poxa, que legal, o mestre está me dizendo que eu sou digno de passar por isso. Que meus ombros são mais largos até mesmo do que eu imagino. É uma visão muito avançada, como Santo Agostinho também possuía. A Joana de Ângeles, ela fala que a dor enfrentada com resignação diminui de intensidade tanto quanto
suportada em silêncio, passa com mais rapidez. Essa é a Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, um livrinho pequenininho de mensagens, diárias eu diria, que eu recomendo a leitura, uma mensagenzinha por dia. Ela vai dizer que ela vai trazer então a questão da resignação, que a dor, quando é enfrentada com essa resignação, diminui de intensidade, tanto quanto a suportada em silêncio passa com mais rapidez. O que é essa dor então enfrentada com resignação? Resignação é uma palavra que ela é muito mal interpretada, eu diria, porque muitas vezes se confunde resignação com uma aceitação passiva, uma coisa assim de uma desistência, e bem pelo contrário. A resignação, ela requer uma força moral, uma fibra moral fortíssima para que se possa suportar. Essa é a resignação. Ela fala então, quando a dor é enfrentada com essa resignação, que por consequência não afligirá o indivíduo, será uma dor e um sofrimento, mas sem aquela aflição, ela passará a diminuir de intensidade. Mas por quê? A dor às vezes é a mesma. A gente pode ter certeza que as chibatadas que o Paulo levou nas costas era a mesma que a pessoa do lado levou nas costas. E que os outros tantos levaram nas costas, mas imaginemos aquele espírito, a mentalidade dele, o campo interior dele, ao ponto daquelas chicotadas praticamente ele não sentir. A resignação dele de entender que aquilo fazia parte da missão, que aquilo ainda era como Simão Pedro também depois foi descobrir, ao ser crucificado de cabeça para baixo, como que aquelas palavras de Jesus ecoaram tão forte que as criaturas humanas são mais frágeis que perversas. E aquela fragilidade que acabava gerando aquela agressividade toda até hoje. Até hoje, fruto da imperfeição, da fragilidade. Então, quando nós adotamos uma postura de resignação perante a dor, perante o sofrimento, o que nós vamos experimentar é que essa dor vai diminuir de intensidade, mas às vezes não pela dor em si, não pela parte física em si, mas sim pela forma que nós estamos enfrentando aquilo. Passa mais rápido. E ela vai dizer que quando suportada em silêncio, olha só, passa com mais rapidez, que é o segundo ponto, né? Ela diminui de intensidade e passa mais rápido. Quem não quer que a dor diminua de intensidade e passe mais rápido? Todo mundo, eu acho. Mas quando nós temos que ter o quê? Resignação, e ela fala suportada em silêncio. De novo, se olhado, se lido de uma forma rápida, pode até parecer, poxa, então, se eu sofrer, alguém fez mal para mim, vou ficar em silêncio, sabe? A gente olhar com os olhos da carne parece até uma contradição, mas não é, suportado em silêncio, porque quanto mais nós discutimos, mais nós brigamos, mais nós blasfemamos contra Deus, contra o mundo que trouxe aquela dor, vai demorar mais ainda para a dor passar, porque aquilo é uma amostra que o aluno não aprendeu a lição ainda. Então o silêncio, ele traz justamente essa passagem da dor com mais rapidez, por nós entendermos o quê? Que a pessoa está já então apta a receber aquilo, porque, de novo, Deus é justo e bom. E aí eu queria dividir com vocês a mensagem, minha mensagem favorita, referente à dor. A mensagem do benfeitor Emmanuel, que ele fala o seguinte: a dor é um constante convite da vida, a fim de que aceitemos uma entrevista com Deus. A dor é um constante convite da vida, a fim de que aceitemos uma entrevista com Deus. Constante convite. Constante porque está sempre lá, é um convite que é recorrente, é constante, a fim de que, ou seja, com o propósito de, nós aceitarmos esse convite para uma entrevista com Deus, para uma entrevista com as leis de Deus que estão na nossa consciência, também para uma entrevista com nós mesmos, para olharmos e pensarmos com o nosso Criador, essa dor está aqui, onde está as coisas que nós estudamos agora? Onde estão as coisas que nós pregamos? Onde que está a minha fé quando vem a dor? Onde que está o meu entendimento de Deus, dos processos espirituais? Quando a dor chega é que nós somos chamados então a ver e dizer agora, onde é que estão aquilo tudo que você estudou, que praticou, que pregou? É um constante convite da vida, porque não existe vida sem dor aqui na Terra.
a fim de que nós aceitemos uma entrevista com Deus. É tão lindo pensar isso, uma entrevista com Deus. Quando nós ficamos pelo pensamento, pelos sentimentos, frente a frente com o nosso Criador, e nós temos que olhar para dentro e dizer como que eu estou encarando esse momento de dor. O Emmanuel mais além fala também numa mensagem do livro Ceifa de Luz, quando ele vai falar sobre bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Interessante, né? Os aflitos, porque serão consolados. O tempo verbal importa muito, né? Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, está no futuro. É interessante pensar isso. Serão consolados. Não, mas não simplesmente porque estão sofrendo por nada, assim, mas serão consolados porque eles acharão esse consolo. Enfim, isso é uma outra palestra. Mas o Emmanuel vai dizer no Ceifa de Luz, ele fala, é muito interessante, o Emmanuel é muito bom nas palavras, né? Ele vai dizer assim, se existe muita aflição gerando tranquilidade, existe muita tranquilidade gerando aflição. Aí de novo vem à vista os apóstolos e os mártires. Aflição gerando tranquilidade, porque essas são as pessoas que quando a dor visita, já tem esse pensamento no espiritual, entendendo que aquela dor é uma bênção, que Deus envia os seus eleitos. Deus, mestre, me considerou com os ombros largos, dignos disso. A dor, ou seja, a aflição gerando uma tranquilidade no espírito, que fica inabalável, como o nosso mestre perante a crucificação, perante a prisão, perante todas as injustiças e as coisas que foram feitas. Que momento que ele se perdeu emocionalmente, estava aquela tranquilidade, porque sabia. E os espíritos que não são crísticos, por exemplo, os apóstolos, também aprenderam isso, e nós vimos então tanta aflição que eles tinham que gerava tranquilidade, pois sabiam que seriam consolados também. Aí olha só, a segunda parte ele fala, se tem aflição gerando tranquilidade, tem muita tranquilidade gerando aflição, que é o quê? Que é a tranquilidade gerando aflição por ser a inércia, por ser, como é que se fala, não fazer nada. Ele vai discorrer sobre a preguiça, sobre essas outras coisas de simplesmente estou aqui curtindo os prazeres da vida, os prazeres terrestres da carne, porque eu tenho muito, estou na tranquilidade. Isso vai gerar muita aflição depois, porque todos nós seremos chamados, tá, entre aspas, chamados para depois responder o que fizeste com o talento que eu lhe confiei, como a parábola dos talentos. O que fizeste com todos esses recursos que eu te dei, seja recurso intelectual, monetário, de tempo, de habilidades, o que fizeste com esses talentos? Se eu fiquei muito na tranquilidade, não utilizei bem, fiz como aquele servo que recebeu um talento e enterrou na terra, ó, tá aqui senhor, um que você me emprestou, tá aqui de volta, não. Vai ser a tranquilidade gerando aflição, e eu queria dividir isso porque eu achei interessante esse jogo de palavras do Emmanuel. Mas além no Fonte Viva, na mensagem Não Te Perturbes, ele vai dizer assim, ó, se perguntássemos, eu vou ler porque é uma mensagem longa, eu não queria parafrasear. Se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura, que se aflige e sofre. Trigo falando do moinho. No entanto, é de lá que ele se ausenta aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. Ou seja, o trigo que depois vê que pela passagem do moinho ele se torna útil como pão na glória do mundo. Perdão, a glória do pão na subsistência do mundo. Se indagássemos da madeira com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos, a dilacerar-lhe as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, faz-se delicada a madeira e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Se consultarmos a pedra, com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade, a ferir-lhe desapiedado dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante. Ou seja, estão vendo onde é que Emmanuel vai chegar com isso. Peçamos o parecer do homem quanto à carne, as dores, e talvez pronunciará talvez impropriedades 1000. Ouçamo-lo sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais.
aquela revolta. Solicitemo-lhes que se externe com referência à dificuldade, derramará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinar, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, não mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Não te perturbes, que é o nome da mensagem, pois diante da luta e observa, acho lindo isso, o que te parece derrota, muita vez é vitória. E o que se te afigura em favor da tua morte é contribuição para o teu engrandecimento da vida eterna. Por isso que eu não queria parafrasear essa mensagem. Ele vai dizer assim a alma, assim a luta. Se nós perguntássemos, de novo, é tão lindo, né? O que o trigo pensa do moinho, a madeira do serrote, o mármore do buril? Seriam coisas terríveis à primeira vista, porém, depois que se vissem, como é que saíram depois daquilo, ou então a lagarta com relação, a borboleta, a lagarta em relação ao casulo, enfim. Mesma coisa ele fala do homem, quando é enfrentado pela dor, quando vê a dor, mas todos os espíritos que já passaram, que já evoluíram, falam como se já passaram por aquilo e depois saíram muito melhores, para o mundo e para eles também. Em se tratando de sofrimento, eu queria trazer essa mensagem, uma mensagem conhecida até, mas muito legal, do Albino Teixeira, psicografia do Chico, que se chama O que Mais Sofremos. Ou seja, falando agora dos sofrimentos, talvez psicológico, emocional. Ele vai dizer assim, o Albino Teixeira, não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Não é a aprovação, é o desespero diante do sofrimento. Então, ou seja, não é a aprovação em si, não é a dificuldade, mas é o desânimo em superar a dificuldade. Isso que mais causa aflição. É o desespero em superar. Aí ele vai listando um por um. Não é a doença, é o pavor em recebê-la. Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Ou seja, a aflição não é nem pelo fracasso em si, muitas vezes, mas é pelo orgulho de não reconhecer onde errou. Não é ingratidão, é incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Não é a injúria, é o orgulho ferido. Não é a tentação, é a volúpia de experimentar-lhes os alvitres. Ou seja, não é a tentação em si, mas é a volúpia de querer experimentar tudo. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Olha a lista que ele compôs aqui. Não é isso, é aquilo, que já amplia a nossa visão totalmente. E ele vai terminar dizendo, como é fácil de perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflições que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. A carga de aflições que nós criamos, desenvolvemos e sustentamos. Cria, desenvolve-se e se sustenta. A carga de aflição que provém de tudo isso, que muitas vezes, como ele mostra, não é nem o objeto em si da dor que vai gerar aquela aflição posterior. É como que nós encaramos aquela aflição. Em nome da mensagem é o que mais sofremos. E aí um visual para vocês que eu queria trazer, talvez até já tenha trago uma outra palestra aqui, mas é tão legalzinho essa foto aqui. Coisas para a gente fazer com a dor. Vejamos. Que a pedra é a dor, a gente pode sofrer com ela, o bonequinho está esmagado ali, pode tentar arrastar a dor, pode tentar analisar, mas deixando ela ali, aprender com ela, aceitar a dor, que tem muito a ver com a resignação de que a dor está ali, que aquela boulder, né, aquela pedregulho em português, está ali, e o último mais lindo, né, um coraçãozinho ali, transformar a dor. Eu achei é uma imagem tão simples, mas ela é tão bonita e a gente consegue até imaginar que talvez seja até uma sequência que nós adotamos, né? Primeiramente a gente sofre, depois a gente arrasta, tenta analisar, mas só por analisar, depois acaba aprendendo com a dor. Daí a gente aceita aquela situação com resignação, não é aceitação passiva, com a tranquilidade que vai gerar aflição, e depois a gente transforma a dor. E no nosso processo, eu queria trazer essa visualização também de nossa depuração espiritual. Imaginemos a dor como sendo esses filtros diferentes que nós imaginamos que a água
vem mais impura por cima e sai mais pura por baixo, passando por esses diferentes camadas, layers de dificuldades, de dores. Então a gente pode imaginar talvez que numa mesma reencarnação, cada linha dessa seria uma dor diferente, um sofrimento diferente que nos visita, uma dificuldade, ou até imaginar como se talvez cada linha seja uma reencarnação. Nós vamos passando por esses processos que nós temos que passar e saímos sempre melhor depois. Então, 2 visuais para que nós tenhamos aí. No livro Ação e Reação, o Silas vai dizer para o André Luiz que quando a nossa dor não gera novas dores e nossa aflição não cria aflições naqueles que nos rodeiam, nossa dívida está em processo de encerramento. Quando a nossa dor não gera nossas dores, a nossa aflição, claro que aqui ele está usando a palavra aflição como sofrimento, não cria aflição, sofrimento naqueles que nos rodeiam, a nossa dívida está em processo de encerramento. Vejamos que belo. Então, se alguém quiser talvez balizar em que processo que está aquela minha dívida, talvez, ou a minha reparação com a dor que me visita, é só pensar nisso. A minha dor está gerando muita aflição em mim, ou às vezes não está mais em mim, mas está gerando no outro ainda, por culpa minha, não sei o que está acontecendo. E vai dizer, quando não gera mais, isso aí está em processo de encerramento. E no livro Abrigo, do Emmanuel, ele vai falar do mestre. Como que o mestre sofreu, como que o mestre encontrou todas as dificuldades possíveis num período de 3 anos somente, em que fizeram tudo o que fizeram contra ele, mas ele sofreu, aí por isso que na mensagem é bem sofrer, ele sofreu com amor, ele sofreu com essa visão, com esse entendimento de que nós estamos muito longe, claro, muito longe ainda, claro, de poder compreender, mas ele é a bússola, ele é nosso norte. Naquele momento de sofrimento, Pai, perdoa-lhes, por eles não sabem o que fazem. Aquele momento tão derradeiro da sua passagem, o perdão flui irrestrito do lábio, respondendo maldade com o seu amor a todos, pedindo perdão para aquelas pessoas. E esse foi um mestre que soube sofrer e nos mostrar o sofrimento, uma dor, mas como a dor, não com a aflição que nós colocamos e muitas vezes trazemos e gera mais problemas. O Emmanuel fala que ele era senhor e fez-se escravo. Era senhor com S maiúsculo, olha só, e fez-se escravo. Era grande com G maiúsculo e fez-se pequenino. Era a luz e não desdenhou a imersão nas sombras. Era o amor e suportou o assédio do ódio. Do madeiro de sacrifício, Jesus nos ensina a buscar as bem-aventuranças. Para bem sofrer, é preciso saber amar. Olha só. Essa é a mensagem do Emmanuel nesse livro, Abrigo. E a Joana de Ângeles vai nos dizer para que nós prossigamos lutando, falando da resignação. Ela fala, levanta o espírito combalido e prossegue lutando. A terra sofrida pelo arado mais produz. A fonte visitada pelo balde mais descedenta. A árvore abençoada pela poda mais frutifica. O coração mais visitado pela dor mais se aprimora. A luta é clima em que são forjados os verdadeiros heróis. Olha só. São forjados os verdadeiros heróis, e o sofrimento é a célula sublime, que dá origem aos servidores verdadeiros. Mensagem 21, do primeiro livro, por sinal, agora fala pelo Divaldo Franco, para quem tiver curiosidade. Ela vai dizendo, examinando os obstáculos que deparas na vilegiatura carnal, trabalha, servindo na luta em que te empenhas. Neles, ou seja, os obstáculos, as dores, encontrarás convites à humildade, exercícios à perseverança, chamamentos à fé. Se alguém te fala que é loucura o esforço que empreendes, silencia e insiste no dever, como ele fez. Que foi chamado de tudo, mas que permaneceu firme no dever, na sua missão. Naquela passagem tão curta aqui pela Terra. Eu falo pela Terra como encarnado, né? Porque claro que ele ainda está entre nós, ele vai continuar a estar. Ela fala, olha só, silencia, como nós já aprendemos, que passa mais rápido quando nós silenciamos, e insiste no dever. Porque também vale a pena ressaltar que nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento, como todos nós passamos, eu queria trazer aqui a visão também
da ajuda que nós recebemos. Esses auxílios do invisível, como já trouxe aqui uma vez uma fala dessas, falando que os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões no momento oportuno. Esses auxílios dos amigos espirituais jamais falham, ainda mais quando nós estamos às vezes capengando, né, com as dores, pensando em desistir. Sempre existe esse soerguimento dos amigos espirituais. Basta que nós consigamos elevar o pensamento e aceitar a ajuda deles. Mas é imprescindível, Emmanuel vai dizer, não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Não cabe a nós pedir o auxílio para que façam por nós, para que suportem a dor por nós. Não tem como a gente terceirizar a evolução e o progresso moral. Nós, cada um, tem que passar pelas suas dificuldades, pelas suas dores, mas nós contamos sim com o auxílio do invisível. E a mensagem que eu sempre trago, que eu amo, falando do auxílio invisível, é essa, do Justiça Divina, que o Emmanuel vai dizer. Os amigos que te antecederam na pátria espiritual acompanham-te os triunfos ignorados pelos homens, que são aqueles triunfos interiores muitas vezes, e abençoam-te o suor da paciência nas lutas necessárias. Encorajam-te na causa do amor puro e sustentam-te as energias para que as tuas esperanças não desfaleçam. Comungam-te as alegrias e as dores, ensinando-te a semear a felicidade nos outros, para que recolhas a felicidade maior. Se tropeças, estendem-te os braços, e se choras, enxugam-te as lágrimas. Sobretudo, esperam-te, confiantes, quando terminas a tarefa, para te abraçarem, afetuosos, com alegria de quem recebe um companheiro querido de volta ao lar. Eu coloquei em negrito todas as ações que os espíritos amigos têm conosco. Olha só. Visualmente como ficou algo lindo de se ver. Acompanham, te abençoam, te encorajam, te sustentam, te comungam-te, ensinam, te estendem, te enxugam, te esperam-te e te abraçam. Todos nós aqui temos esses benfeitores ao nosso lado. Todos nós. Temos seres muito amados que já passaram para o outro lado da aduana espiritual e que estão sempre acompanhando os nossos passos. Mas eles acompanham os nossos passos sem dar os passos por nós. Como a Joana fala nesse livro Amor, Imbatível Amor, é justo não desfalecer jamais. Toda ascensão impõe sacrifício, toda libertação resulta de esforço. Não desfalecemos, então, que nós não desistamos da caminhada, principalmente quando a dor nos visite, que nós possamos, através da oração, através dos pensamentos, das atitudes, ser mais caridosos, que nós possamos colocar em prática esse amor que todos nós temos, pois fomos criados do amor. Fomos criados por amor e para o amor. Olha a preposição. Todos nós temos tanta coisa à nossa disposição. É por isso que eu sempre gosto de falar, adoro trazer várias bibliografias, porque às vezes tem gente que prefere um tipo de escrita do que outro, passa na biblioteca, já compra. A última vez também, só para fazer o convite antes de terminar aqui, a última vez que eu tive aqui, acho que eu comentei, mas ainda era um canal só, mas eu tenho um podcast chamado Companheiro Espírita, recomendo as pessoas, convido as pessoas a darem uma olhadinha, são reflexões de 12 a 15 minutos sobre espiritismo, para estar ouvindo no carro, enfim. Para estar imerso nisso, vocês estão aqui numa palestra, fazem parte de grupos de estudo, estão lendo em casa, mas já pode ir escutando também, pode sempre estar se imergindo ainda cada vez mais para que a gente consiga disseminar o espiritismo, consiga disseminar essas lições, mas aplicando elas na nossa vida, no dia a dia, na luta diária, cada um contra si e a favor de si. Porque nós, no final, é isso que a nossa consciência vai dizer. O que nós fizemos com aquilo que nós fomos confiados. Porque a nossa passagem aqui é temporária. Tudo que é material vai ficar para trás. Títulos, posses, tudo vai ficar para trás. O que não fica para trás são as virtudes que nós adquirimos e as almas que nós ajudamos, inclusive as nossas, a nossa própria. Então que nós possamos então entender como a dor é esse agente de transformação, esse fotógrafo oculto. E eu desejo, então, a todos, muito obrigado pela atenção, e eu desejo a todo mundo uma semana muito iluminada. Que assim seja.